missão. Consegui! Talvez pare, porque tá chovendo aqui. Olha aí o Charles. Oi, Charles. Pai, mãe. Então, Oi. aí fica caindo o sinal direto e a gente não consegue entrar. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor esteja direcionando, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, Senhor. Nos proteja de todo mal, nos fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos dê esperança, Senhor, porque Tu és um Deus de esperança. Assim, meu Deus, continua conosco nesse momento de oração, que cada vez mais pessoas participem e que nós venhamos amar cada vez mais o Senhor, a Tua palavra e compreender todo o Teu projeto para a Tua igreja e especificamente compreender, Senhor, o Teu projeto para a ICEV. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Vamos aproveitar esse momento para honrar o nome de Deus com a nossa voz. Canta, glorifica o nome do Senhor. Vamos cantar juntos. Senhor, recebe a adoração do teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz.
nesse momento, onde você está, eleve uma frase de adoração ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Deus, muito obrigada porque Tu acalma o meu coração, Tu estás no controle de todas as coisas. E por isso eu Te louvo, Te adoro e Te engrandeço. Bendito seja o nosso Deus e Pai, em quem nós temos a vitória. Amém. Louvo a Deus por todos os seus feitos por mim e minha família. Te louvo, Senhor, porque em Ti podemos confiar. Senhor, Tu és o motivo da nossa alegria. Por isso, em Ti encontramos segurança. Glórias a Deus! Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito, Pai, na minha casa. Eu te agradeço de coração, meu Senhor. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Louvado seja o seu nome. Povo de Deus, glorifica o Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. As mensagens que nós temos assistido nos cultos online, elas têm nos ajudado a aprender muitas coisas importantes. E elas seguem falando sobre os atributos de Deus. E são lições muito importantes que a gente precisa guardar na mente e no coração. Mas é importante a gente ficar recordando, revendo. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos relembrar? Ajuda a gente aí, Jonathan, por favor. Oi, pessoal! A gente tem aprendido muitas coisas sobre Deus que precisamos relembrar. Deus é bom e tudo que é bom vem de Deus. Deus é misericórdia e Ele não nos devolve o castigo que merecemos. Deus é graça e Ele nos dá o favor que nós não merecemos. Deus é longanimidade e tem paciência com a gente. Deus é paz e nos une com Ele e uns com os outros. Muita coisa boa a gente aprendeu sobre Deus, mas não esqueça que o mais importante do que saber é participar de tudo isso no nosso relacionamento com Deus. E tem muito mais para a gente aprender sobre Deus, para a gente conhecer o nosso Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 6, fala umas coisas muito importantes que a gente precisa ver o que a Bíblia diz. Jojo, você pode ler para nós? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This is the true grace of God. Stand fast in it, the true grace of God. Stand fast in it, the true grace of God. Stand fast in it, the true grace. Obrigado, Senhor, que nós temos uma herança que nunca pode perecer. Amém. E assim nós vamos nos firmando nas promessas de Deus. Isso é guardar na mente. Deus é amor. Agradeça ao Senhor pelo seu constante amor e pelas coisas maravilhosas que fez para os filhos dos homens. Salmo 107, 8. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos ler Romanos 11, de 33 a 36.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto ele fala de mistério de Deus, a complexidade e a mente impenetrável de Deus. Eu quero destacar alguns trechos desse texto. O primeiro é: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente se pergunta o porquê das enfermidades, se pergunta o porquê de tanto estresse diário, se pergunta o porquê aquele meu parente querido faleceu. Nós não sabemos, mas nós sabemos quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Esse texto ele fala de Deus. Esse texto ele aponta para Deus, para o louvor a Deus. E se nós não conhecermos a Ele, se nós tivermos o mínimo de conhecimento de Deus, é impossível nós louvarmos a Ele. Outro texto que eu quero destacar: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem porque nós fizemos alguma coisa que fez aquilo acontecer. Mas Deus domina e é soberano sobre todas as coisas. Tudo que acontece ao nosso redor vem dele e deve voltar para ele como glória. Nós temos que ter isso em mente. Deus nos abençoe. Amém. E guardar também no coração. E assim nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mergulhando, sim, no ser de Deus, aprendendo mais dele, vivendo mais perto dele. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo.
O assunto de hoje fala sobre a santidade de Deus. E aprender sobre o Deus que é santo, 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 nos leva a refletir acerca da pureza do nosso relacionamento com Ele. E nós vamos cantar sobre isso agora. Deus que é santo, santo, santo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a santidade de Deus. E para isso convido vocês para juntos lermos Isaías. Vamos trabalhar o capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Mas nesse primeiro momento eu gostaria de ler somente o versículo 5. Capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Que diz assim: E eu disse, ai de mim, porque sou destruído, pois sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Estamos trabalhando a respeito dos atributos de Deus nas últimas semanas. Falamos que Deus é soberano, infinito, pessoal, verdadeiro, tratando sobre a sua integridade, dizendo que Ele é padrão de toda a verdade também. Ele é bom, misericordioso, gracioso, longânimo. E falamos na semana anterior a respeito da paz, inclusive em relação ao ser de Deus enquanto ordem. Deus não está de nenhum modo em confusão consigo mesmo, não. Ele é um Deus que está em ordem, em plena harmonia, e todas as suas obras, tudo aquilo que Ele faz, está também em plena harmonia com Ele e com seu caráter. E hoje nós daremos continuidade falando sobre a sua santidade. Sempre lembrando que
que nosso objetivo é pensar sobre como essas características de Deus podem nos ajudar a ter maior confiança nele, na medida em que o conhecemos cada vez mais. Como isso deve afetar a nossa vida, a nossa servidão, o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas à nossa volta. Então vamos pensar um pouco sobre isso. A santidade de Deus, essa palavra, algumas vezes aparece como santo, santificar ou santidade. Só no Antigo Testamento, segundo alguns estudiosos, aparece mais de 1000 vezes. E no Novo Testamento, quase 300 vezes. Então, é uma palavra muito recorrente e está intimamente relacionada a vários outros atributos. Conforme o Dr. Paulo Anglada, possui relação com cortar, separar. Ou seja, santo significa, então, separado. Segundo alguns teólogos bíblicos, também pode ser explicado, o santo seria aquilo que é separado do uso comum. A gente vai ver isso melhor um pouco mais adiante. Então, em primeiro lugar, a santidade, quando pensamos relacionada à criatura, anjos, pessoas, lugares, coisas, objetos, mais do que um atributo, indica uma relação com Deus, um tipo de relação específica. O termo é usado, como observa Herman Bavinck, com referência a todo tipo de pessoas e coisas que foram separadas de sua esfera ordinária e colocadas em uma relação peculiar, especial com Deus, para o uso ou para o serviço específico, exclusivo do Senhor. Temos vários exemplos, principalmente no livro de Levítico. Nós temos no capítulo 20, no versículo 8, capítulo 21, versículo 8, e versículo 15, 23, e várias outras passagens bíblicas também. O livro de Levítico, ele é singular por apresentar e ressaltar bastante a questão da santidade de Deus, quando fala também das cerimônias e do sacrifício exigido, relacionando a esse Deus que é santo, que pune o pecado e que exige o sacrifício para retirar a culpa. Pois bem, ainda pensando sobre essa santidade relacionada com a criatura, nós temos vários exemplos nesse sentido, de Israel sendo separado enquanto povo, exclusivamente para a glória de Deus. Pensamos também, podemos citar aqui alguns utensílios, como as vestes sacerdotais, como santas, segundo Êxodo 29, versículo 29. Os instrumentos musicais, Números 31, versículo 6. E vários outros exemplos, como por exemplo a cidade de Jerusalém é chamada de santa, a Arca da Aliança, a aliança de Deus com o seu povo, tudo no sentido de algo especial, um relacionamento especial ou uma separação para a glória de Deus. Temos o exemplo do tabernáculo, temos o exemplo da igreja também, que é chamada de santa. Ainda pensando sobre a palavra santidade quando aplicada à criatura, mais especificamente quando aplicada a pessoas, além desse sentido de separado, exclusivo para Deus, temos também um outro sentido moral. O povo de Deus é chamado de santo, não apenas por ser separado das demais nações para a glória de Deus, para servir a Deus, para refletir o seu caráter. Então nós temos também que pode ser chamado de separação também do pecado, ou para viver uma excelência moral, conforme a própria orientação de Deus. Então, nesse sentido, a santidade, quando pensamos em pessoas, no povo de Deus, também possui o significado aqui de pureza. Levítico 11, versículo 45, diz, por exemplo, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Perceba que Deus deseja que o seu povo venha refletir o seu caráter, sejam santos, porque eu também sou santo. Deus chama atenção para a obra que ele realizou, libertando o seu povo do cativeiro, do jugo do faraó, do Egito, e transportou para
a terra prometida, e aqui Deus estava, no momento que eles estavam sendo conduzidos, fazendo com que eles viessem lembrar que o Deus de Israel era o Deus que liberta, e Ele é um Deus santo, e o povo deve refletir esta característica. Pensando ainda um pouco sobre a santidade, mas agora aplicada a Deus, nós temos um duplo sentido. Em primeiro lugar, a santidade, quando falamos a respeito de Deus, significa que Ele é um Deus único, ou seja, Ele é separado de tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que Ele trouxe à existência. Ele é um ser distinto de todas as demais coisas que foram criadas. Ele é exaltado acima de toda a criação, em excelência e em perfeição. Ele é a santidade absoluta. Ele é chamado de o Santo, a fonte de toda a santidade, de toda a pureza, de toda a perfeição. Ou seja, o ser de Deus, ele é incomparável com todo e qualquer ser, com tudo aquilo que existe. Então, ele é santo, ele é separado no sentido de que ele é único, ele é singular, e nós devemos reconhecer isso. Em segundo lugar, a santidade de Deus também se refere à questão moral, no sentido de que ele está separado absolutamente de todo e qualquer pecado, erro, falta ou injustiça. Então, devemos tomar bastante cuidado em relação a isso. A santidade, ainda pensando, quando aplicada a Deus, segundo Anglada, pode se definir como a absoluta perfeição e excelência moral do seu caráter. Então, temos aí uma proposta de conceito. Em relação às manifestações da santidade de Deus, nós compreendemos com relação às suas obras. Elas são demonstradas, por exemplo, quando citamos Deuteronômio 32, versículos 3 e 4. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Somos experimentados durante a nossa vida e temos a tendência de tentar descobrir os porquês, mas segundo o próprio exemplo de Jó, um livro que fala muito sobre isso, e mostra que há exceções com relação à retribuição de Deus imediata. Nem sempre acontece como nós esperamos. Algumas vezes não entendemos algumas coisas ruins que passamos, mas precisamos confiar no testemunho da palavra, no testemunho de Deus sobre si mesmo, sobre o seu próprio caráter. E aqui está registrado que todas as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos, não há quem possa questionar a justiça de Deus. Jó foi experimentado nisso, e ele é Deus fiel, ele não comete erro, ele não falha, ele não é homem e não é um ser limitado em sabedoria, em poder, em conhecimento. Por isso, juntando todos os atributos que já temos observado, juntamente com esse, nós precisamos confiar que as suas obras, elas são perfeitas, e as suas obras, elas manifestam a sua santidade. O fato dele ser um Deus singular, o único Deus verdadeiro, conforme a Bíblia Sagrada. Mas também podemos falar da manifestação da santidade de Deus, pensando na sua lei moral implantada no homem, a que conhecemos como consciência. Lemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 2, versículo 15, e vamos compreender que todos os povos, todas as pessoas, mesmo sem a revelação especial às Escrituras, eles têm a norma da lei de Deus gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, Deus criou no homem a consciência, algo singular que o homem possui e faz com que ele julgue aquilo que ele faz. O homem, ele busca julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Esse senso ético
humano, muito característico do ser humano, foi algo que Deus implantou. E isso é um reflexo do homem também, criado à imagem e semelhança de Deus. Vemos ali a santidade de Deus comunicada ao homem. O Dr. Heber Campos também fala sobre a diferença da santidade de Deus e a santidade presente no homem. Nós vamos compreender que Deus, por ser um ser perfeito, infinito e fonte de toda pureza, ele está em um nível excelente. Enquanto que o homem, ele recebe dessa pureza, Deus comunica esta santidade, esta pureza, Deus comunica isso para os seus servos. Esta é uma obra que ele realiza, a obra da santificação no seu povo. Então a diferença é que nós somos limitados, nós dependemos de Deus para que possamos viver uma vida conforme o padrão moral que Deus estabeleceu. Precisamos da graça do Senhor, precisamos da ação de Deus em nossas vidas, nos purificando dos pecados constantemente, enquanto que Deus, ele é perfeito, ele é santo e ele permanece assim para todo sempre. Ainda pensando sobre as manifestações da santidade de Deus, podemos falar também acerca da sua lei, ou melhor, das suas leis presentes nas Escrituras, na sua palavra. Elas orientam o povo de Deus a refletir o seu caráter em função do seu relacionamento e do compromisso que nós temos com Ele. Então a lei de Deus, ela ensina, aponta, adverte, condena e pune o pecado. Por ser santo, ele não pode suportar o pecado ou ter por inocente o culpado. Então nós vamos entender que ao longo das Escrituras, várias vezes nós aprendemos sobre o que é a vontade de Deus para a nossa vida, o que nós devemos obedecer, como devemos viver, como devemos nos relacionar com Ele. Tudo isso está sendo orientado nas Escrituras. Mas pensando ainda um pouquinho no Antigo Testamento, teremos exemplo no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 5, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, ele acaba refletindo um pouco sobre algumas orientações morais que estão presentes ali. Qual é a característica de um cidadão do reino de Deus? É o que Jesus vai revelar. Mas pensando no Antigo Testamento, falando sobre a lei moral, vemos o reflexo do próprio caráter de Deus e os seus juízos. Juízos aqui no sentido de que Deus, ele julga aquilo que é bom, aquilo que é mal, e nos dá o completo discernimento daquilo que é correto, daquilo que não é, daquilo que o agrada, daquilo que não agrada. Mas por outro lado, talvez não seja tão óbvio, mas a lei cerimonial também nos ensina muito sobre a santidade de Deus, na medida em que ela mostra a gravidade do pecado. Tão grave que Deus exige o derramamento de sangue por meio de sacrifícios como reparação desses pecados. Na lei cerimonial, nós compreendemos o quanto Deus é santo, e isso depois vai apontar mais adiante para Jesus Cristo. O pecado é algo tão grave que fez Deus sacrificar o seu próprio filho, o próprio pai imolou o filho para que os pecados dos homens fossem perdoados. Pensando ainda sobre as manifestações da santidade de Deus, e agora aproveitando essa fala, para pensar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Em sua vida, foi uma vida de santidade, ele cumpriu plenamente toda a lei de Deus, e lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele foi tentado de muitas formas, de todo tipo, está aqui no testemunho bíblico, porém sem pecado, sem erro, sem falha. Em sua morte sacrificial também vemos a santidade de Deus. Isaías 53, versículo 10, na parte A, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então ao próprio pai agradou moer o próprio filho, esmagar o próprio filho, como exigência para que os pecados fossem perdoados. O pecado é algo tão grave
que o próprio Deus teve que se fazer homem, cumprir toda a justiça o qual nós não seríamos capazes, e morrer no nosso lugar, para que a ira de Deus, o castigo de Deus, não fosse derramado sobre as nossas vidas. Mas ele bebeu o cálice da ira, o qual deveria ser derramado sobre todo homem e sobre toda pessoa. Quantas manifestações ainda da santidade, podemos pensar sobre a igreja. Cristo se entregou justamente para separar um povo santo e apresentá-lo ao Pai, conforme Efésios 5, versículos 26 e 27, é muito direto quando afirma, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus desejou um povo santo, puro, e esse povo, essas pessoas incapazes de santificar a si mesma, incapazes de obter esta purificação, o próprio Deus cumpre a sua vontade, purifica o seu povo, e assim ele glorifica o seu próprio nome, através daqueles a que ele santificou, para servir a ele, para viver para a glória do seu nome. Ainda pensando sobre a santidade de Deus, de um modo geral, ela está sempre relacionada ou à natureza de Deus, aquilo que Deus é, ou ao dever do homem de viver de modo santo, refletindo o caráter do seu Deus, a obra da graça em e sobre os crentes, sobre a igreja, e também ao estado de glória futura. A glória futura, vemos, por exemplo, lá em Apocalipse 21 e 22, na conclusão bíblica, que Deus ele vai redimir toda a criação, de maneira que todas as consequências, todos os malefícios do pecado, os efeitos nocivos do pecado, que atinge toda a criação, Deus vai restaurar completamente para a glória do seu nome, todos os danos causados. Então Deus será glorificado e a santidade de Deus será vista também naquele momento, quando tudo será purificado, tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado será purificado para a glória do seu nome. Deus vai comunicar da sua santidade às suas criaturas. Mas eu gostaria de trazer um foco em Isaías, no capítulo 6. Agora que tivemos uma rápida visão geral, ainda nos faltaria tempo para falar sobre a Trindade Santa. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo também se demonstra em vários momentos nas Escrituras, mas eu quero falar sobre o nosso encontro diante de um Deus que é santo. Qual é o impacto de um homem, de uma pessoa, quando está diante de um Deus que é santo? Agora que tivemos um breve vislumbre, uma breve explicação sobre alguns pontos essenciais sobre a santidade de Deus, esse Deus que é esse ser singular, este ser único, esse ser elevadíssimo, que não se compara a nada daquilo que existe. Como seria o nosso encontro, como nós devemos nos comportar diante deste Deus? Diante disso, eu quero ler Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, e vamos pensar juntos dentro desses versículos. Foi no ano da morte do rei Uzias que eu vi o soberano assentado em um trono alto e sublime, e a aba do seu manto enchia o templo. Então, Isaías teve uma visão e ele viu o soberano. Estou usando a tradução, você pode procurar no comentário bíblico da editora Cultura Cristã, e ele apresenta aqui como soberano, que é o Deus, o Senhor. Então nós temos Isaías tendo uma visão, e ele viu Deus assentado no trono e como que um governante, literalmente. A imagem que passa aqui é literalmente de um governante. Ele já havia entrado muitas vezes no templo, mas aquela foi uma experiência diferente, o qual Deus reservou a ele.
E no versículo 2 diz que os serafins pairavam sobre ele, tendo cada um deles 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Então, alguns vão identificar que esse cobrir o rosto era um ato de que, apesar de serem seres angelicais, que estavam ali diante de Deus, que viviam ali diante de Deus, ainda assim, eles não poderiam ver a Deus diretamente. Em reverência à sua glória, à sua santidade, eles cobriam seu rosto, a interpretação que muitos autores fazem. Mas eu quero, dentre os personagens aqui que aparecem, nós temos Deus como governante, como soberano, temos os anjos e temos Isaías. Eu quero que você se concentre comigo na figura de Isaías e vamos tentar nos colocar no lugar dele. Então, Isaías continua descrevendo aqui que eles clamavam uns aos outros e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Observe que não tem a forma aqui superlativa, ou seja, santíssimo. Então, para dar ênfase, para demonstrar a grandiosidade disso, a intensidade disso, há uma repetição da palavra Santo, Santo, Santo. Quem é o Senhor dos exércitos? Toda a terra está cheia da sua glória, ou seja, Deus manifesta a sua glória sobre toda a terra, sobre toda a criação. Nós podemos ver a glória de Deus nas suas obras, como já mencionamos anteriormente. E os fundamentos dos batentes se moviam por causa da voz dos que clamavam, e a casa se enchia de fumaça. Não quero me apegar aos detalhes que circulam essa visão, mas eu quero me prender juntamente com você na reação de Isaías. E aqui nós vamos ter o que Landon Jones, na sua teologia bíblica do Antigo Testamento, chama de o paradoxo da santidade. Isaías agora vai ser impactado. Imagine esse Deus santo, puro, perfeito, único, singular, e um homem falho, finito, pecador, limitado, cheio de defeitos diante desse Deus. Qual foi a reação de Isaías? Nós temos isso no versículo 5. Eu disse: ai de mim, porque sou destruído, ou vou perecendo. Mas aqui essa tradução, ela dá a ideia de algo que estava acontecendo de maneira muito grave. Pois sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa tradução, provavelmente alguns de vocês, talvez não tenham tido contato, mas esse sou destruído representa justamente na língua original a sensação que ele teve de que ele morreria, de que ele não deveria mais existir, de que ele não era digno de ver aquilo que ele estava vendo. Deus soberano exaltado na sua glória, um Deus santo, ele não poderia ser visto. Existem vários outros exemplos no Antigo Testamento de manifestações de Deus em que os homens imaginavam que iam morrer imediatamente. A sensação de indignidade, a consciência de si mesmo diante daquele que é perfeito, no ato meio que comparativo. Isaías, tendo a visão de um Deus santo, ele teve a consciência maior do quanto ele era pequeno, inferior, limitado, frágil e pecador. Então ele se envergonhou e ele disse: ai de mim, eu não devo mais existir. Isso é algo muito mais grave até do que achar que iria morrer. E ele disse: o motivo disso era por ele ser impuro e por ele habitar no meio de um povo também impuro, e ainda assim os olhos dele viram o Rei. E aqui nós temos o paradoxo da santidade. Como nós, seres imperfeitos,
podemos estar e viver diante de um Deus santo, perfeito? Como é possível esse Deus elevadíssimo, esse Deus perfeito, infinito, e que se comunica conosco, que se revela, que se deu a conhecer ao homem, ter algum tipo de aproximação? Como é possível? Como as Escrituras registram, quem é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós? Isaías pensou, quem sou eu para ver a Deus na sua santidade, na sua glória? Então, ele teve esta sensação. E quando ele teve essa consciência de si mesmo, essa consciência de pecados, que é isso justamente que Deus espera. Hoje estou falando sobre a santidade de Deus. E eu creio que o Espírito Santo está agindo nos corações de cada um de vocês que estão ouvindo esta mensagem. E Deus está nos confrontando, nos fazendo pensar sobre nós mesmos, nos convidando ao autoexame, de maneira que tenhamos a plena consciência de quão inferiores e dependentes de Deus nós somos. Será que nós temos essa consciência, ou será que nós nos achamos muito merecedores, muito dignos das bênçãos dele? Continuando o texto, no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, com uma brasa viva em sua mão. Ele atirou do altar com tenazes. Ele tocou a minha boca e disse: veja, desde que isto tocou teus lábios, sua iniquidade é tirada e o seu pecado é expiado. Ou seja, há uma relação aqui de uma condição, é algo que aconteceu e houve uma mudança. A boca dele foi tocada e como resultado agora, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi expiado. Deus removeu a culpa, Deus expiou o pecado. E agora, então, temos no versículo 8, então ouvi a voz do soberano dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Então eu disse: eis-me, envia-me. Isaías agora reconhecendo que estava completamente despido diante de Deus, Deus viu completamente quem ele era, essa sensação se tornou algo muito mais real em função da visão que ele teve. E agora Deus faz uma pergunta com um sentido aqui de convite, podemos entender: quem eu enviarei? E ele disse: eis-me aqui, confiando que algo de fato tinha acontecido. Certamente não se achando digno, mas confiando na ação de Deus sobre a sua vida, naquilo que Deus havia realizado. Ele jamais poderia dizer não, mas ele deveria se dispor a servir ao Senhor. Qual é a visão que nós temos de Deus? Temos falado muito sobre as características, sobre os atributos de Deus. E o que isso muda a nossa vida, o nosso relacionamento? Será que isso nos prostra de joelhos? Será que isso faz com que o nosso coração se torne mais quebrantado? Será que nós nos tornamos mais abertos a ouvir a voz de Deus? Será que nós somos motivados a buscar mais a leitura da sua palavra, o estudo bíblico? Será que nós passamos a semana em oração, em louvor, em adoração, desejando nos aprofundar nesse relacionamento? Como é que está o nosso coração, a nossa vida diante desse Deus que é santo? Como está a nossa responsabilidade diante da santidade de Deus? Então quero propor diante desse texto algumas aplicações. Qual a nossa reação diante do Deus que é santo? Dentro dessa relação aparentemente num primeiro momento estranha, um Deus santo, perfeito e tendo relacionamento, falando, agindo e convidando para fazer coisas em seu nome. Perceba a honra, perceba o cuidado, perceba a graça desse Deus que é santo. Ele nos convida para servir a Ele, Ele nos convida ao arrependimento.
Conhecer Deus na sua santidade é um convite para a humildade, é um convite para que nós venhamos de fato dizer: eu preciso me curvar diante deste Deus, porque eu sou pecador, ai de mim. Qual é o nosso comportamento diante desse Deus que vê todas as nossas ações? Isaías passou pela contemplação, ele viu Deus. Nós estamos agora tendo uma visão sobre Deus, conforme aquilo que a Escritura está desenhando para nós, sobre a sua santidade. Isaías também teve a convicção do seu próprio pecado, e ele confessou diante de Deus. E aquele que confessa alcança misericórdia. Será que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, as nossas falhas, as nossas transgressões diante de Deus? Ele é um Deus santo que exige que nós venhamos viver também uma vida santa para a glória do seu nome. Ele confessou: eu sou o homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios também. E o resultado da sua confissão é que ele foi purificado. E depois da sua purificação temos a confirmação de que a comunhão com Deus foi fortalecida, estabelecida. Como está o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus? Devemos nos perguntar e devemos confiar que o único meio que o homem tem de possuir relacionamento com Deus, comunhão com Deus, de estar realmente reconciliado com Deus, é por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Por meio do sacrifício da morte de Jesus Cristo, somos purificados de todo pecado e nós podemos ter comunhão com Ele. Veja que coisa maravilhosa. Quantos homens possuem autoridade, possuem poder, e não conseguem se comunicar com outras pessoas por se acharem demasiadamente superiores. Quantas pessoas com cargos elevados e de repente que possuem algum tipo de posição administrativa, não sei, e ao ter relacionamento com outras pessoas acaba não tendo a humildade de tratar, de lidar. Imagine agora, se pessoas agem assim, um ser infinitamente poderoso, autossuficiente, que não depende de nada e nem de ninguém, um Deus imutável, ele não precisa mudar porque ele já é perfeito, não há mais o que melhorar em Deus. E ainda assim, ele se aproxima de homens pecadores. Ele convida ao arrependimento, ele deseja ter relacionamento, e para isso, ele sacrifica o próprio Filho, para abrir o caminho, a ponte da restauração, dessa comunhão. O que faremos diante desse Deus que é santo, eu pergunto? Que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, nos arrepender, e confiar em Jesus Cristo, para ter esse relacionamento. Apesar de santo, há algo muito extraordinário, que é a oportunidade de seres imperfeitos, finitos, pecadores, receberem um pouco desse caráter puro, santo. Ele comunica a nós por meio do seu Espírito. Devemos adorar ao Deus Santo, que santifica os seus servos. Devemos glorificar, nos prostrar diante dele e reconhecer que ele não somente é santo, mas ele também nos aproxima dele mesmo. E ele santifica aqueles que o servem, o seu povo. Nós somos separados para a glória do nome dele, separados para sermos exclusivos dele e para vivermos refletindo aquilo que ele é. As pessoas devem olhar para a igreja do Senhor e devem dizer: o Deus daquela pessoa, o Deus dele, o Deus dela é um Deus santo. Será que o nosso procedimento consegue refletir a santidade de Deus? É algo que nós devemos nos perguntar. O Deus Santo não somente fala com o seu povo, mas também usa para a glória do seu nome. Deus falar conosco já é algo extraordinário por si só.
na sua posição de Deus Todo-Poderoso, magnífico, exaltado sobre toda a criação, sobre toda a existência. Mas como se isso não fosse bastante, ele ainda toma dos seus vasos e coloca do seu tesouro, o seu espírito, e usa para a glória do seu nome, para que justamente a glória não seja do vaso em si, mas do tesouro, que é o espírito que age em cada um de nós. Ele nos convida para ser instrumento de exaltação do nome dele. Veja quanta honra desse Deus que é santo e exaltado, ele nos dá a oportunidade. Por fim, o Senhor dos Exércitos disciplina o seu povo para que sejam santificados. Depois você pode continuar a leitura no texto de Isaías e você vai ver que Deus ordena ali que Isaías entregue uma mensagem. E ali há uma promessa de que o povo vai ser punido. E Isaías até chega a perguntar até quando, Senhor, isso vai acontecer. Deus fala que ele iria exterminar aquelas pessoas em função do pecado. Mais uma vez a santidade ali de Deus é reafirmada. Mas no versículo 13, no último versículo é interessante, porque há uma fagulha de esperança que Deus ele lança. Em várias outras passagens bíblicas, Deus também fala de punir o seu povo, mas no final ele conclui com uma palavra sempre de esperança. E ele diz: e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebino e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, eu vou preservar um remanescente fiel, que vai refletir a minha santidade e que vai viver de modo como eu desejo, que vai viver como povo, que vai viver como servos de um Deus que é santo. Do mesmo modo, devemos compreender que a disciplina de Deus, a punição de Deus, ela não é para, ela é para nos ensinar, ela é didática. Ela é para que haja uma correção, para que o povo aprenda a caminhar segundo os caminhos santos do Senhor. Que haja temor em nossos corações. Há muitos evangelhos que estão sendo pregados de uma maneira muito flexível, muito aberta. E o pecado às vezes não é confrontado, mas devemos entender a partir de hoje que Deus é santo e o pecado é algo muito grave, o qual nós devemos nos arrepender e buscar o Senhor, não fazer como Adão que se escondeu, mas correr em direção a Ele em humilhação, pedindo socorro, pedindo perdão de Deus, e aquele que confessa o seu pecado, ele alcança misericórdia. Nós temos um justo advogado, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós, e esse é o convite para todos vocês, para todos nós que estamos ouvindo e pensando sobre esta mensagem. Lembre, o nosso Deus é santo, que nós venhamos servir a Ele e refletir aquilo que Ele é. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos por esse momento, por esta breve reflexão bíblica, que o nosso coração seja fortalecido, que Tu nos conduza no caminho de santidade. Sabemos que quando cremos no Teu nome, no Senhor Jesus como Salvador, nós já somos separados para Ti. Em certo sentido, já somos santos porque já pertencemos ao Senhor. Mas em outro sentido, há um processo que ainda está acontecendo em nossas vidas. Porque dia após dia, Tu tem nos transformado, nos amadurecido e nos conformado à imagem do Teu Filho Jesus. Pai, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós compreendemos que tudo coopera para que a Sua vontade seja realizada. E a Tua vontade é essa, Pai, que nós venhamos refletir o Teu caráter, aquilo que Tu és.
fica conosco, nos ajuda. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não entregaram as suas vidas, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja um coração aberto para o teu evangelho, e que o Senhor salve e cure os corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor, quanta dor, quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Talvez você esteja pensando nesse momento: mas eu sou pecador, eu não mereço esse amor de Deus. Como eu posso ter um relacionamento com Deus santo, 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 sendo um pecador perdido? Então agora ouça, que é para você essa palavra. Quanto amor Ele tem por ti, quanta dor sofreu por ti por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a tua vida tem valor. És tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por ti. Enquanto a igreja está orando, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Então, aproveita esse momento e entrega a tua vida para Jesus. Isso pode ser feito agora mesmo. Aí você pergunta: mas como? Como isso pode acontecer? Como eu faço isso? É simples. Fale com Deus. Ele está lhe ouvindo. Diga para Ele assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Toma conta da minha vida. Perdoa os meus pecados. Seja o meu Salvador e o meu Senhor. Eu quero ser Teu filho, filho amado. Obrigado porque Tu morreste na cruz por mim. E eu quero Te amar e Te servir para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bem, você que fez esta oração, agora, saiba, você pertence a Jesus. E faça o seguinte: marque essa data de hoje, porque ela é o dia do seu novo nascimento.
quando você nasceu agora na família de Deus. Sabe de mais uma coisa? A Bíblia fala que os anjos fazem uma festa no céu por um pecador que se arrepende. E olha, vamos fazer o seguinte então? Vamos cantar junto com os anjos, agradecendo e louvando a Deus pela salvação que Ele te deu agora. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Boa noite, igreja. Então, algumas semanas atrás, eu falei sobre o versículo em 1 Pedro, que fala assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E a gente falou que uma das maneiras que a gente pode estar preparados é através da nossa própria história, contando o nosso testemunho de como Deus trabalhou em nossas vidas. Então, algumas semanas atrás, eu desafiei vocês para fazer isso, para treinar em casa e para falar seu testemunho. Então, como foi? Será que você realmente fez? Então, durante essas próximas semanas, eu quero trabalhar mais em cima desse versículo e em cima do nosso chamado de estar preparados para realmente compartilhar a nossa esperança. E a maneira que eu quero fazer isso com vocês é dando dicas de como a gente pode explicar e compartilhar o Evangelho de uma maneira simples e rápida e facilmente com as pessoas. Então hoje eu queria falar mais sobre esse respeito de compartilhar o nosso testemunho e a nossa história. E eu queria fazer isso através de 3 perguntas, respondendo essas 3 perguntas. Então, primeiro, como eu era antes? Segunda, o que Jesus fez para nós e como a gente respondeu? E terceira, qual é a diferença que Ele faz em nossas vidas? Então, primeiro, como eu era antes? Segundo, o que Jesus fez para nós e como a gente respondeu? E terceiro, a diferença que Ele faz em nossas vidas. Então, para ajudar vocês com isso, eu queria compartilhar o meu testemunho respondendo essas 3 perguntas. Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu quero que você esteja escutando, para realmente ver as respostas dessas 3 perguntas. Então, eu nasci no país de Gales, numa lar cristã. E quando eu era criança, eu sempre pensava que eu era cristã. E eu pensei isso porque meus pais eram cristãos, porque eu ia para a igreja, porque eu lia a Bíblia, porque às vezes eu orava e principalmente também porque cada vez que eu participava da escola dominical, eu sabia responder as perguntas. Então eu pensei que estava tudo bem comigo, que Deus estava feliz, porque eu estava fazendo um monte de coisas e eu estava confiando em mim mesmo. Mas quando eu tinha 12 anos, eu fui num acampamento. E isso foi a primeira vez que eu realmente entendi quem eu sou diante de Deus. E eu entendi que eu não era uma pessoa boa, que eu não sou uma pessoa boa, que eu sou uma pecadora, que eu tinha feito um monte de coisas erradas. E por causa disso, a coisa que eu merecia era o castigo de Deus, porque Ele é meu Criador. Eu merecia passar a eternidade no inferno, pagando o preço dos meus pecados. Mas também, realmente entendia pela primeira vez o Evangelho. Que Deus me amou tanto que Ele mandou Jesus. Que Jesus
veio aqui nesse mundo, ele viveu a vida perfeita, ele nunca pecou, nunca fez alguma coisa errada, sempre vivia na maneira que Deus queria, e no fim da vida dele, ele foi para a cruz, e ele morreu na cruz pagando o preço dos nossos pecados, e ele ressuscitou. E eu entendi que ele fez isso para mim, e que eu tinha uma escolha. Então, aquele dia, quando eu estava lá no acampamento, eu entendia que eu era pecadora, que eu merecia castigo, mas que Jesus tinha feito tudo para mim. Então, naquele dia, eu sentei e eu orei, e eu confessei meus pecados diante de Deus. Eu falei com ele quanto eu sou falha e quanto eu precisava dele. E eu coloquei minha fé e confiança em Jesus, sabendo que ele tinha pago o preço dos meus pecados. E uma coisa interessante, porque eu era criança, eu tinha 12 anos, mas o mais que eu estou crescendo na minha fé, o mais que eu percebo que o Evangelho é uma coisa incrível, porque o mais que eu aprendo que eu sou pior do que eu imaginei. Eu tenho feito tantas coisas erradas, tenho virado minha costa para Deus. Mas mesmo assim, Deus sabia isso. Ele sabia às vezes que eu ia cair no pecado. E mesmo assim, Ele mandou Jesus para morrer em meu lugar e Ele me escolheu. Então, quando eu entendi isso, é uma coisa que aumenta o Evangelho, que é uma coisa tão incrível. E ele tem feito uma grande diferença na minha vida, porque agora eu tenho esperança. Qualquer coisa que eu estou passando, se eu estou passando um momento feliz, ou um momento de tristeza, um momento de problemas, de sofrimento, eu sei que eu tenho Jesus ao meu lado. E ele sempre está comigo. E mesmo quando eu não entendo as coisas que estão acontecendo, eu sei que eu posso confiar em Deus, porque ele sabe o que ele está fazendo. E também eu sei que eu tenho uma esperança, que um dia Jesus vai voltar e eu vou passar eternidade no novo terra com Ele. Então isso me dá uma razão para realmente acordar todos os dias e viver por Ele, porque eu sei que vale a pena. Então isso foi meu testemunho. Você conseguiu ouvir a resposta dessas 3 perguntas? Como eu era antes, o que Jesus fez para mim e como eu respondi e a diferença que Ele faz em nossas vidas. Então, mais uma vez, eu queria desafiar vocês durante essa semana para tirar um tempinho e realmente preparar as respostas dessas 3 perguntas, para que vocês possam estar prontos e preparados para compartilhar a esperança que você tem em Jesus. E qualquer momento também eu posso chamar você para compartilhar com a igreja. Então, vamos orar? Pai, muito obrigada pelo Evangelho. É uma coisa tão incrível, porque a gente sabe que é uma coisa que a gente não merece. Por muito tempo eu pensei que eu podia alcançar Deus através as boas obras, mas eu sei que isso não é a verdade, porque todos nós somos pecadores e a única maneira que a gente possa receber a salvação é através de Jesus. Então, muito obrigada por Ele. Obrigada pelas nossas histórias, a oportunidade que a gente tem para compartilhar isso. Por favor, Senhor, trabalhe em nossas vidas para que a gente realmente tenha esse desejo de compartilhar o que Tu tens feito em nossas vidas e usa isso para encorajar mais pessoas para entrar no Seu reino. Então é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. O meu nome a chamar, sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Cristo vem me buscar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
trocar. A minha esperança e a esperança daquele que crê em Jesus não se limita às coisas dessa vida. Ela dura pela eternidade, porque eu e você podemos dizer: Jesus, eu sou teu. Eu sigo tudo que o Senhor disser, repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou pra dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares e eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou pra dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou pra dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Uma boa semana para todos vocês e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém.